E convidamos agora a doutora Ana Paula Weck, médica pediatra e reumatologista pela Faculdade de Medicina da USP, doutora em Ciências Médicas pela mesma universidade, professora adjunta da PUC Goiás, secretária da AME Goiás e coordenadora do Departamento de Esclarecimento e Família do CEGAL, Centro Espírita Grupo André Luiz, com a palestra Dores Recorrentes da Infância, o que elas querem nos dizer. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer os trabalhadores anônimos da jornada, aos meus colegas com esses presentes que eles trazem aqui para nós, que nos ensinam tanto, a doutora Marlene pelo legado e a Deus. Então, que Jesus esteja nos nossos corações e a nossa mente em sintonia com a espiritualidade maior. 40% das consultas no ambulatório de reumatologia pediátrica são por dor em membros. São dores que acordam as crianças ao meio da noite e que atormentam os pais. Entretanto, a maioria delas apresentam associados ou junto com a dor em membros, a dor de cabeça, a cefaleia, e a dor abdominal. 14% dos atendimentos pediátricos também são por dor em membros. É um assunto, então, corriqueiro para a pediatria e por isso nós escolhemos para trazer para a nossa discussão de hoje. A dor em membros, então, ela é caracterizada por uma dor recorrente, pelo menos nos 3 episódios de dor, nos últimos 3 meses. E é uma dor que acaba por interferir na rotina da família. Não é aquela dorzinha que a criança no final do dia está cansada, mamãe, estou com dor, e dorme. Não é essa, é uma dor que interfere. A etiologia, por que as crianças têm dores? Existem diversas patologias, diversas doenças que podem levar à dor nas pernas das crianças. Aqui, uma dor inflamatória, as doenças reumatológicas, cuja especialidade nós trabalhamos, mas também as doenças oncohematológicas. Estamos com uma colega aqui, hematologista, a Rejane. Leucemia, pode doer as pernas? Sim, 10 a 15% das leucemias se apresentam com dores em membros. Doenças metabólicas, principal diagnóstico diferencial de dor em membros, hipotiroidismo. Desordens mecânicas, uso de computador, sim, mas a grande maioria é síndrome de amplificação dolorosa. O que é isso? Nesse conjunto, nós incluímos a dor do crescimento, a fibromialgia, a síndrome da hipermobilidade articular benigna. Falei um monte de palavra difícil. Vamos entender então um pouquinho mais. Vamos então concentrar na dor do crescimento. Eu vou abordar a dor do crescimento. Então, é uma dor que os pais vão nos dizer que não tem edema, não tem inchaço. Ela costuma ser uma dor difusa ao longo do membro e não articular na articulação. A criança não claudica, não manca. Ela não deixa de brincar. E ela é de curta duração. São pontos chaves. Caracterizando um pouquinho melhor, então, acontece entre 3 a 12 anos. É uma dor profunda e difusa, pessoal, é assim, ó. Onde é que dói? A gente pergunta para a criança. Assim, né, Bruno? Perguntamos para as mães também. Preferencialmente acontece no final da tarde, pode despertar a criança no meio da noite, e aí por isso o grande diagnóstico diferencial com a leucemia. E ela geralmente melhora com massagem. E no outro dia a gente pergunta, como é que a intensidade é grande?
os pais dizem, dói muito, doutora. Às vezes eu tenho que sair e ir para o pronto-socorro, porque é muito forte. Mas no outro dia a criança está bem. Então isso é um ponto que nos fala a favor. O exame físico tem que ser normal. Quando essa criança é levada para a consulta pediátrica ou para o reumatologista pediatra, o exame é absolutamente normal. E o que é o exame normal? É coração, pulmão, boca, ouvido, cabelo, pele e articulações. Além das articulações, os pontos de êntese têm que ser negativos, que são esses pontos que eu estou mostrando aqui, porque se tiver algum médico na plateia, são os pontos de inserção dos tendões no osso. A marcha da criança tem que ser normal, a postura normal, o comprimento dos membros normal e os exames laboratoriais normais. Apenas 3 a 4% das crianças com dor em membros vão ter uma causa orgânica. Então a perna dói, mas o problema ou a causa não está na perna. Então por que essas crianças têm dor? São apenas 2 slides que nós vamos recordar aqui o sistema nervoso. Deixa eu ver se eu consigo apontar. Toda vez que nós temos um estímulo doloroso na nossa pele, pode ser por uma picada de agulha, nós vamos acionar as terminações nervosas, fibras A delta, que é para dor aguda e localizada, as fibras C para dor crônica, e elas vão aqui fazer sinapse no corno posterior da medula. A dor aguda vai pelo neoespino talâmico, fazer conexão no nosso córtex somestésico, que é da sensibilidade. Então a gente vai dizer, bom, recebi uma agulhada aqui no meu braço direito. Só que antes de fazer conexão aqui, no córtex cerebral, ela passa pelo sistema límbico, toda a dor. E, sobretudo, as fibras C, que é de dor crônica e mal localizada, dor difusa, no braço inteiro, na perna inteira. A maioria das conexões são feitas no sistema límbico. O sistema límbico, então, ele faz toda essa parte aqui, não vou me ater na anatomia, está aqui descrita, e a gente vai dizer para o paciente que é a sala das emoções. Nós da área da saúde sabemos que o sistema límbico ele é responsável por regular os processos emocionais, a memória e a aprendizagem. E como que eu vou dizer isso numa consulta, para o meu paciente entender? Eu vou dizer, sabe aquela dorzinha do braço, se eu te picar e der uma injeção, ela vai passar, vai lá no seu cérebro fazer a conexão, só que antes ela vai passar na sala das emoções. É como se você chegasse lá na sua casa e quisesse encontrar o seu filho, ele não tem o quarto dele? Antes de você ir para o quarto, você não passa para a sala? É lá que dá significado para a sua dor. Então, quando um jogador de futebol, durante a partida, se corta, ele só vai perceber no final. Por quê? Porque também nessa sala das emoções gera um mecanismo de modulação da dor. As encefalinas e etc., que o nosso amigo Vicente ontem comentou bem. E, então, você quando tem uma cólica menstrual, você tem útero, não tem? Tenho, doutora. Não tem períodos em que essa cólica é pior? Períodos de estresse, que você está preocupada? Tem. Bom, então voltando para nós aqui de uma forma mais técnica. Também o sistema límbico identifica situações difíceis no nosso ambiente externo. E então, seguindo aquela linha aqui atrás, ele identifica alguma situação que nos estresse, entra aqui no sistema límbico e ele pode devolver na via da dor. Então, situações estressantes podem ser traduzidas pelo nosso cérebro como uma dor difusa, mal localizada.
cefaleia, e aqui nós vamos nos concentrar na dor em membros. Como é que nós vamos traduzir isso de forma simples? Olha só, se for mulher então é fácil, porque toda mulher já teve dor de cabeça, não é verdade? Não é isso, pessoal? Então, geralmente são as mães que trazem as crianças. A senhora tem dor de cabeça? Já teve? Tenho, doutora, tenho. Quando a senhora está preocupada, tensa, está com conflito com o esposo, está brigando com o esposo, está preocupada com os filhos, quando você está com problema, não está aguentando seu chefe no seu emprego, a senhora costuma ter dor de cabeça? Ah, tenho demais, tenho mesmo. Toda vez que eu fico preocupada, eu tenho dor de cabeça. A senhora tem algum tumor na cabeça? Não, não tenho, doutor. É só preocupação mesmo. Então, é a mesma coisa. Nós podemos ter dor na perna, o seu filho pode ter dor na perna, sem ter uma doença lá dentro do osso da perna. Então, 2 mensagens que nós gostaríamos de deixar nesses quase 20 anos trabalhando nessa área. Primeiro, a dor é real. Alguém que teve enxaqueca aqui por preocupação, fala para essa pessoa que ela não precisa tomar remédio, que é só estresse. Não tem condição. A dor é real. Não é invenção, a criança não está inventando, não é manha. Mas a dor é sinal de que algo não vai bem. Nós aprendemos isso nas nossas academias. E é um sinal de alerta, de que nos chama a atenção para alguma coisa. Mas o que é que não vai bem? A dor na criança é real e os fatores emocionais possivelmente estão provocando ou agravando. Então, nós temos que ter uma anamnese diferenciada, que nós chamamos de anamnese ampliada. Nós vamos perguntar da rotina da criança. Como que ela está na escola, como que ela está em casa, de uma forma muito natural. Porque nós sabemos que as queixas de dores recorrentes é essencial na abordagem pautada em outro paradigma, o método clínico centrado no paciente e família. Isso quem falou foi a doutora Ana Sucupira, coordenadora do ambulatório de pediatria lá da Faculdade de Medicina da USP. Então, nós vamos buscar o vínculo dessa criança com a família, como é que está a situação daquela família em casa. Difícil? Às vezes não, não é difícil, é bem natural. A gente começa a perguntar, que horas que essa criança acorda? O João. Que hora que o João acorda? Aí ele faz o quê? Ele vai para a escola, ele assiste televisão. Quem que leva ele para a escola? Quem que busca? E o almoço? Quem fica com ele na hora do almoço? A senhora almoça com ele? Não almoça? Na hora que ele busca da escola à tarde, ele faz o quê? Ele brinca de quê? Ele assiste televisão? Quanto tempo ele fica na televisão, no videogame, no celular? E à noite, como é que é para dormir? Naturalmente. Naturalmente as histórias vêm. Porque, na verdade, todos nós temos muita necessidade de conversarmos e sermos ouvidos. Então, quando a gente se coloca numa postura atenciosa, como a doutora Luciana colocou muito bem aqui, como o doutor André também colocou, o paciente se sente acolhido. Os acadêmicos costumam brincar assim, professor, depois que você chega é outra história. Não, é só a gente ter uma postura de escuta, de acolhimento, de interesse, olhar para o olho do paciente e dizer com o olhar que você está ali para ouvir. E eu me recordo, são muitas histórias que a gente aprende, porque qualquer um de nós pode estar aqui dentro dessas histórias. E numa das consultas lá do materno, nessa abordagem, a gente percebeu que a mãe saía de casa às 7 da manhã e voltava às 23 horas. E a criança já estava quase dormindo ou dormindo. E não tinha condições de ficar com a criança nem na hora do almoço. E a gente foi conversando, e a gente abordou. E essa mãe falou, realmente, doutora,
é fácil para mim mudar isso, porque eu trabalho com meu esposo. Então, é só eu me organizar e eu vou passar a almoçar com a minha filha e vou passar, ao invés de esperar a carona do meu esposo, buscar ela na escola. E num dos retornos ela diz, e a criança volta, geralmente, após a primeira consulta, 40% das crianças voltam curadas, sem dores. Só porque a gente coloca, como se a gente pegasse o que está dentro do coraçãozinho da mãe, colocasse na mesa, ela mesma já identifica. Então, essa mãe no retorno, a criança não tinha tido mais dores, mas é uma felicidade, doutora, porque na hora que eu desço do ônibus, ela já está me esperando e ela corre para me abraçar. E você via que a mãe que estava triste antes e a criança, que estava alegre, aparentemente alegre, na segunda consulta já volta assim com uma expressão de vínculo muito mais forte. E é muito gratificante essas histórias, eu vou trazer algumas para nós. É claro que muitas vezes a gente pergunta, quando começou a dor? Doutora, tem 1 ano que ela vem apresentando essas dores e tudo, e a gente pergunta, tem alguma coisa diferente que aconteceu, alguma mudança? Mudou de escola? Não, está tudo normal. Não, está tudo normal, não mudou de escola, não tem separação, não precisa ser coisas graves. Não precisa ser separação, não precisa ser abuso sexual, não precisa ser negligência. Às vezes é uma professora que não fez uma acolhida na escola, às vezes é o nascimento do irmão, tão corriqueiro. Então, é muito frequente. 1 ano que eu estou com a minha criança com dores nas pernas, e a gente vai abordando e tem o nascimento do irmãozinho. Eu estava grávida, tem 7 meses que eu estou com o bebê. Eles nem terminam a história, impressionante. Ela nem termina a história e fala assim, pode ser o nascimento do neném, né, doutora? Você acha que pode ser o nascimento? Pode ser, não é? E a gente conduz, é o que o André projetou ontem, achei muito, muito interessante, que na verdade a gente tem que deixar o médico dentro do paciente agir. Né? Ele já traz a necessidade e também o caminho da resolução. Bom, também fala de uma psicóloga, o aparecimento dos sintomas físicos na criança pode refletir alguma disfunção no funcionamento familiar. E André Luiz já nos disse isso. Mecanismos da mediunidade. A maioria esmagadora das inteligências encarnadas retratam psicologicamente aqueles que lhes deram o veículo físico. Então, as crianças refletem o psiquismo do pai e da mãe, transformando-se por algum tempo em instrumentos ou médiums dos genitores. Então, muitas vezes, o vínculo está muito bom com a mãe e com o pai, mas o pai e a mãe não estão se entendendo. Certa vez, numa das abordagens, conversando alguma coisa diferente, nada, nunca vem assim, rápido, e a mãe falou, estou em processo de separação com meu esposo, doutora. A senhora acha que tem a ver? Vamos ver, vamos fazer os exames, e os próprios pais acabam fazendo a conexão. Vemos casais que, através de rixas incessantes, projetam raios magnéticos, André Luiz, entre a terra e o céu, de natureza mortal sobre os filhinhos tenros, arruinando-lhes a saúde. E encontramos mulheres invigilantes que confiam o lar a pessoas ainda animalizadas. O cuidado também com quem vai ficar o nosso filho. Me recordo aqui, numa das nossas abordagens, a mãe comentou que deixava com a madrasta da mãe, então vodrasta da criança. E que essa vodrasta era meio sem juízo, saía com a menina e tal. E tinha vídeos de homem pelado no celular. E a menininha tinha 2 anos. E a gente conversou que isso provavelmente estava gerando um conflito na criança
e que essa dor na perna era esse chamado de que ela não estava suportando, provavelmente, essa coisa. Coisa corriqueira, era só conversar, e ela conversou com a vodrasta e resolveu o problema. Para a gente só não ficar recordando, um casinho simples, aqui não é uma anamnese da academia, são só pontos importantes, um atendimento no materno-infantil. Adolescente, não coloquei nem inicial, porque todos nós podemos estar dentro dessas histórias, de 13 anos, dores recorrentes desde os 8 anos. Dor difusa nos braços, vinha do polegar até o ombro, com duração de horas. Sem fatores de piora, mas melhorava com massagem e uso de analgésico. Outras vezes, apresentava dores nas pernas, às vezes até a coxa. Então, vinha do dedão até a coxa. Com as mesmas características acima. O intervalo entre as crises era de aproximadamente 10 dias. O exame físico era normal e os exames laboratoriais também. A gente sempre vai solicitar os exames. Nessa abordagem ampliada, olha o que nós identificamos. Os pais haviam se separado quando ela tinha 8 anos de idade. Coincidência? 8 anos de dor. E a nova esposa do pai havia proibido o contato do pai com essa menina. Ela gostava e ela expressava um amor profundo. Interessante que a mãe da criança falava: doutora, ela ama esse pai. E eu tenho tentado conversar com ela para procurar compreender a nova esposa. Uma gracinha a mãe, sabe? E a paciente, está entre aspas, ela falava, isso aqui eu copiei do prontuário, sentia saudade do pai e muita raiva da madrasta. Aqui a gente tem que encaminhar para os nossos colegas psicólogos para nos ajudar. Nem sempre vai haver resolução na primeira consulta. Augusto Cury nos diz que muitos sintomas psicossomáticos, tais como dores de cabeça ou dores abdominais, também são gritos silenciosos dos filhos. Quem os ouve? O que eles estão procurando é o coração dos pais. Aqui eu queria dizer para nós da importância do nosso vínculo, do afeto, do carinho, do toque. Winnicott fala da importância desse toque desde o nascimento. Quando a mãe vai amamentar, ela tocar a sua criança, o pezinho, dizer que ela é importante. E eu gostaria muito de ressaltar em relação aos adolescentes. A gente atende muitos adolescentes. E não é raro os pais entenderem que esse adolescente ou pré-adolescente já estão crescidos e que estão bem por si, ao contrário. Quando esses meninos saem da fase ali escolar e entram na pré-adolescência, eles voltam a ser emocionalmente como aqueles lactentes. Eles querem colo. Então, eles ficam com aquela alteração de humor e querem o colinho. E, muitas vezes, esses pais têm outros filhos menores e entendem que esses que já cresceram não precisam do colo. Ao contrário, eles precisam muito desse afeto, do colo, do toque, para continuarem a construir a sua personalidade. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que esse carinho, esse cuidado tem a ver com limite também. Não é raro nós encontrarmos nos atendimentos, os pais vão dormir e deixam os adolescentes para dormir depois. E é claro que eles vão para a internet. É claro, a internet está no celular. Então, a gente conhece cada história, os adolescentes esperam os pais dormirem e marcam encontros. Tem adolescente que foge até de casa, o pai não fica nem sabendo, né, mãe? E volta, e marcam encontros, ficam conversando até tarde, altas horas nos celulares, e os pais não estão nem sabendo. É claro que esse adolescente, no outro dia, vai acordar com dores nas pernas, dores no corpo todo, com tontura, com dor de cabeça. Então, o limite e o carinho. Eu coloquei a foto, deixa eu comentar. A ergonomia correta, né? Então, como que a gente orienta na reumato? Nós temos que sentar à frente do computador, com as costas apoiadas, os pezinhos no chão,
o punho apoiado aqui, próximo ao teclado, os nossos olhos com a parte superior do computador. Que adolescente faz a ergonomia correta? Que criança faz? Seriam 50 minutos de atividade e 10 de pausa, sempre. Também existe isso? Agora a gente vê muitas dores aqui, né? Desses tendões do polegar e do primeiro indicador. Por quê? Como é que clica no celular, pessoal? Me ajuda aí, os jovenzinhos, né? Ok, continuemos. Caso 2. Essa é de consultório particular. 11 anos, procedente do Tocantins. Foi semana passada. Há 3 anos apresenta crises de perna travada. Feito o diagnóstico de febre reumática na cidade de origem e desde então vem recebendo bezetacil. Ela caracterizando melhorador, dores nos braços e nas pernas de forma difusa, duração de 1 semana, sem edema, além de cefaleia e dor abdominal. O exame físico era normal e tranquilamente já aflorou essa história aqui. Há 6 anos o pai está foragido, porque não paga pensão. Há 3 anos, a mãe passou a estudar à noite, além de trabalhar de dia, coincide com a dor dela. E arranjou um novo companheiro, e agora um novo filhinho com 7 meses de vida. E durante a consulta, a adolescente expressou assim, muito naturalmente, que amava o pai, que sentia saudade dele, a mãe tentando trazer esse pai de volta para o convívio da criança, mas que ela sentia muita saudade dessa mãe, que na verdade era o único afeto que eu acho que no simbolismo da cabecinha dela tinha sobrado. Quando a mãe passa a trabalhar de dia e indo estudar de noite, ela começa a sentir essa saudade e começa a manifestar aí na forma de dor, provavelmente porque eu não queria atrapalhar essa mãe. Isso aqui sou eu interpretando, tá, psicólogas de plantão? Aí a minha aqui, tá certo? Bom, esse aqui eu já comentei, que após a primeira consulta, praticamente 40% das crianças voltam curadas, sem dor, assintomáticas. Aquela primeira caso que nós mostramos, voltou semana passada no ambulatório, nós demos alta. Já tinha 2 anos já de acompanhamento e não tinha tido mais dores. 40% apresentam melhora importante e apenas 17% se mostraram inalterados. É um trabalho realizado pela doutora Maria Helena Kiss. Então, se eu puder deixar algumas mensagens, são tantos ensinamentos, não é? E cada caso é um caso, a gente não pode generalizar. Ah, porque está com dor na perna é porque separou, ah, porque está com dor na perna é porque a mãe não dá atenção. Não, por favor, não é isso. E não é essa mensagem que eu gostaria de deixar. A mensagem que eu gostaria de deixar é que muitas vezes o nosso corpo fala do que nós estamos trazendo no coração. Seja uma dificuldade, seja uma necessidade. Então, que nós possamos olhar para os nossos filhos como espíritos imortais que eles são. Não só o corpinho. Vamos além da perna, além da barriga, além da cabeça. Que nós possamos ter essa coragem, essa atenção suficiente para perceber as tendências que ele traz. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz isso no capítulo Honrai vosso pai e a vossa mãe. Esse serzinho, desde pequenininho, ele já mostra sinaizinhos de egoísmo, ou de dificuldade com a sexualidade, ou de arrogância. E muito cuidado para a gente não enaltecer essas dificuldades. Às vezes a gente faz isso de forma de brincadeira, tão comum, tão corriqueira. Come tudo, hein? Porque senão seu titio vem aqui e come o seu. O que eu estou estimulando? Se ele for um espírito com a dificuldade no egoísmo e na ganância, eu vou ressaltar. Mas também ter coragem para perceber essas dificuldades e muita fé e força para trabalhar na melhoria. Com muita paciência, porque não é uma vez que nós vamos falar que eles vão mudar. Quantos de nós estamos demorando 10 encarnações para mudar assim uma vírgula na página da nossa história? Vingança, doutor
Denzir está dizendo que os meninos estão fazendo vingança, que eles me mostraram 10 minutos. Mas vai dar tempo, doutor Denzir. Nomear as emoções. Meu filho, está com dorzinha na perna? Como é que foi sua escola? Você ficou chateado com alguém? Você está bravo com alguém? Você está com raiva? Aconteceu o quê? Muitas vezes o adolescente ou a criança chega, às vezes, não com dor, mas chutando a casa, não é? E é claro que eles não podem fazer isso, mas antes da gente já partir com agressividade também, olhar para o olhinho dele e ver o que aconteceu. O que foi que você está desse jeito? Ter disponibilidade para ouvir, ter atenção com as emoções e nomear. Você está desse jeito porque você está com sono, você está desse jeito porque você está com raiva, você ficou decepcionado. Ajudar essa criança a verbalizar essas emoções. E seja verdadeiro, sempre. Não esconda nada da criança. Quantas vezes a gente vê, mãe fala baixinho, doutora, estou falando baixinho para ele não saber, tá? Mas meu sogro, ele está com uma doença, ele está para morrer. Você acha que essa criança não está percebendo isso? Eles têm essa capacidade de captar o psiquismo, o emocional da família. E se ele não captou, ele percebeu que tem alguma coisa esquisita dentro daquela casa. Tem um ambiente estranho e ele não sabe identificar aquilo. Pode ser traduzido em forma de dores. Conversar. Já pensou que aprendizado? Eu me lembro de palestras do Décio, ele comentando da morte, né, Décio? É bem isso, participar. Adoecimento, dificuldade. Por que essa criança não pode saber? De uma forma, de uma linguagem que ela possa compreender, coloque ela a participar, ela também faz parte da família. Evite criticar. A crítica frequente tem um efeito cumulativo, criando uma atmosfera negativa para a família. Daquele livro, As Crianças Aprendem o que Vivenciam. Fantástico. Respeitar as suas necessidades e as suas individualidades. Quantas vezes a gente enfeita a criança como essa menina linda? Coroa, brinco, enfeite, lacinho. Melhores escolas. Comida perfeita, feita pela nutricionista. Esporte, inglês. Psicólogo falar na plateia. E as necessidades espirituais desse espírito. Tem criança que tem necessidade espiritual fortíssima. Necessidades emocionais muito assim profundas. Ela precisa estar conectada com esse emocional muito forte. Então, que nós possamos também, ao escutar as necessidades desse espírito, além das aparências, e respeitar suas individualidades. Não são todos que vão tirar 10. Não são todos que vão se dar bem na música. Não são todos que vão querer falar todas as línguas. Respeitar a individualidade. Um vai ser ótimo na música, o outro, de repente, ótimo em línguas estrangeiras. Vamos procurar respeitar essas individualidades. Aprender a ouvir. Se os nossos filhos crescem sabendo que os escutamos e consideramos suas ideias com respeito, vão se mostrar mais dispostos a falar conosco e a trabalhar em conjunto para resolver os problemas. Se você ouve a sua criança, você não vai ter problema com ele na adolescência. Problemas triviais, mas ele vai saber que pode contar com você quando um colega estiver usando droga, quando ele tiver uma angústia, com dificuldade, pensando até em suicídio, ele não vai ter vergonha de falar isso para você. Porque os nossos filhos, por melhor educação que nós demos, por maior amor, eles podem trazer suas dificuldades espirituais. Depressão, suicídio, ideação suicida, eles podem, mas ele vai te procurar para falar. E falando de vida, faço o convite a todos para o Seminário em Defesa da Vida,
organizado pelo SEGAL e pela Associação Médica Espírita, que acontecerá dia 14 de maio. E já encaminhando para o encerramento, trouxe algumas palavras de Anália Franco sobre a psicografia de Chico Xavier no livro O Espírito de Verdade. Recadinho dela para todos nós que somos mães, pais ou cuidadores. Envolve teu filho na palavra de bênção, que vence o orgulho, e na luz do exemplo que dissipa as sombras da rebeldia. Temos que ser exemplo. A educação dos nossos filhos, já dizia Maria Montessori, começa antes da gravidez, com a nossa própria educação. Faze que se lhe desenvolvam os sentimentos bons do coração, que o musgo dos séculos recobriu e ocultou. Não te faças borboleta do sono, quando a vida te pede vigílias de guardiã. Temos que vigiar sempre. Dosa o sal da energia e o mel da brandura, nos condimentos da educação, nem liberdade desordenada, nem apego excessivo. Que nós possamos olhar para os nossos filhos como espíritos imortais e que, nos momentos de dúvida, busquemos a oração, busquemos a leitura edificante, porque Jesus não desampara. Os espíritos do coração de Jesus e de Maria estão ao nosso lado, ao lado de cada pai, de cada mãe, de cada profissional que trabalha na infância, seja na educação, seja na saúde, prontinhos para atuarem. Basta que nós permitamos. Muita paz a todos e obrigada.